Olá, está no ar o programa Direito e Globalização. Agora, toda terça-feira, ao vivo, às 19 horas. E você pode assistir nos canais 9 da NET e 186 da Vivo TV. Ou também pelo site www.tvaberta.tv.br. Vou repetir, www.tvaberta.tv.br. Se você tiver dúvidas, sugestões, envie e-mail para direitoglobalização@tvaberta.tv.br. Outra vez, direitoglobalização@tvaberta.tv.br. Nossa entrevistada de hoje é autora de um livro sobre o PCC, Primeiro Comando da Capital, a socióloga Camila Caldeira Nunes Dias, professora da Universidade Federal do ABC, ex-pesquisadora do Núcleo de Estudos de Violência da USP. Seja bem-vinda, Camila, ao nosso programa. Obrigada. É um prazer recebê-la aqui. E o seu livro, eu vou pedir até dê um close aqui. O seu livro já nasceu com vocação de clássico, já tem um sucesso. Então, aqui eu vou pegar isso, dá um close. Lembrando, nós estamos ao vivo, ligue e participe pelo telefone 3877-0078. Vou repetir, 3877-0078. Se você tiver dúvida, nos ligue. Mas, além de ter nascido com vocação de clássico, já ganhou um prêmio, né? Isso. Um prêmio do CAPES. É a tese da qual o livro é o resultado, né? Ela ganhou o prêmio CAPES na área de sociologia no ano passado. É muito bacana esse livro aqui, eu não o li ainda. Aliás, eu folhei o livro, né? Vou me dedicar a esse feriado mais prolongado para ler, depois eu vou dar uma opinião mais abalizada, mas pelos comentários que eu vi na imprensa, foram todos comentários extremamente favoráveis. Você está de parabéns, receba meus parabéns por um trabalho, uma iniciativa de fôlego. Obrigada. Que sempre que eu trabalho, você sabe, eu trabalho na área de direitos humanos, e a gente sabe que toda vez que qualquer iniciativa que você tem de enfrentar as mazelas da sociedade de forma honesta, às vezes nem sempre as pessoas acolhem como deveria. Mas eu queria, como nasceu esse projeto de você como cientista social analisar este fenômeno? Então, no meu mestrado eu fiz uma pesquisa já no sistema prisional, analisando os presos que se convertem às religiões evangélicas. Essa pesquisa ocorreu entre 2003 e 2004, e naquele momento, né, em que eu fazia visitas às unidades prisionais para fazer essa pesquisa, eu já percebia a presença do PCC, né, já era possível perceber a presença do PCC ali no sistema prisional, controlando a vida dos presos, etc. Em 2006, ocorreu a chamada crise de maio, os ataques de maio. Os ataques de maio. Foi 2006 ou 2005? 2006, foi em 2006. Naquele momento eu estava pensando no meu projeto para o doutorado. E foi então que, como eu já tinha esse contato, né, essa experiência de pesquisa no sistema prisional, e já tinha a presença, digamos, do PCC já era para mim uma questão interessante, então eu fiz um projeto de pesquisa visando entender, né, como é que se chegou àquilo, né, em 2006, quando 74 unidades prisionais se rebelaram simultaneamente. O PCC havia promovido também uma série de ataques às forças de segurança do Estado de São Paulo, demonstrando então que já estava, digamos, já tinha uma rede razoavelmente grande do lado de fora das prisões, ou seja, que ele havia se fortalecido muito, né, nesses anos de sua existência. Então, a ideia da pesquisa era entender o que aconteceu, como é que houve essa expansão do PCC e como a presença do PCC nas prisões alterou a dinâmica das prisões. Agora, antes de falar da expansão do PCC, vamos entender a gênese. Como é que começa? O crime organizado, a facção organizada sempre existiu, mas talvez nunca nessa dimensão que alcança essa organização criminosa do PCC. Como isso veio a ocorrer? Como é o início disso? É no massacre do Carandiru? Já existia antes? Como você situaria historicamente essa questão? O marco do nascimento do PCC, de acordo com a narrativa dos seus próprios integrantes, é em agosto de 93, no anexo da Casa de Custódia de Taubaté. Né? Esse, digamos, é um marco que eu considero um marco simbólico, né, em que foi criado o PCC. Então, temos 20 anos de PCC. 20 anos. Esse ano, eles completam em 31 de agosto, que é a data que eles comemoram, né, o nascimento do PCC. Em 31 de agosto vai... Mas por que seria esse corte em 31 de agosto? Então, segundo... 93, desculpa. Eles contam que nesse dia, no anexo da Casa de Custódia,
era uma unidade de regime disciplinar extremamente rígido, os presos tinham... É o Piranhão lá que eles Isso, chamam? era o Piranhão. Eles tinham pouquíssimo tempo de banho de sol e tal. E nesse dia, enfim, eles tiveram a oportunidade, o diretor, enfim, autorizou uma partida de futebol. Houve um jogo de futebol entre os presos e houve 2 homicídios. Um dos grupos, um dos times de futebol matou 2 presos do outro time. E esse grupo fez um pacto de união entre eles para que não fossem punidos, etc., por esse duplo homicídio. E eles se autodenominavam o comando da capital contra o outro grupo que era o comando, que eram os presos do interior de São Paulo, né? Enfim, então eles narram a partir daí nesse pacto de não permitir que fosse identificado quem foi o autor dos homicídios, etc. Eles criaram, então, esse fato, digamos assim, como um marco simbólico de nascimento do PCC. Só que eu penso que é um marco simbólico que, para eles, então, eles identificam nesse dia, 31 de agosto de 93. Eu penso que, digamos, as condições para o surgimento do PCC elas já estavam dadas pelo contexto político daquela época, né? Pela própria mudança na criminalidade, né? Já um processo de encarceramento massivo que começava, que já tinha proporções significativas naquele momento, e pela violência policial que marcou, né? Acho que as políticas a violência institucional que marcou a política de segurança em São Paulo, sobretudo desde o final dos anos 80. Nós houvéssemos conversado, havia uma expectativa que com a volta da democracia teria outra solução à criminalidade, baixaria por outras razões, como a democratização, acesso à saúde, educação. Esses fatos não se deu e, ao contrário, houve essa política que você se refere, do encarceramento em massa e... Enfim, tem uma pergunta aqui do Jaime Jardim Bonfilioli, e ele faz uma pergunta interessante aqui. Qual teria sido o efetivo papel intelectual de presos políticos na formação desses comandos criminosos, principalmente no Comando Vermelho do Rio de Janeiro? Então, essa questão... Isso é fato ou é mito, né? Essa influência dos presos políticos na constituição do Comando Vermelho, eu já ouvi duas posições contrárias, né? Assim, uma que defendendo que de fato houve, porque havia, né, durante o período militar, a Lei de Segurança Nacional, que era destinada ali aos grupos terroristas, né? Aos ativistas de grupos terroristas, tal. Só que os assaltantes de bancos também eram enquadrados na mesma lei e permaneciam juntos, né? Nas mesmas, enfim, nos mesmos espaços dentro da prisão. Então, que essa convivência, os que eram os presos políticos, de fato ligados aos grupos de extrema esquerda, terroristas, acabaram passando a esses presos comuns noções de articulação, de união, de planejamento, né? Digamos assim, da importância de se unir para fazer frente ao Estado, para poder, né, ser uma força diante do poder do Estado. Mas eu também já li bastante a respeito disso e parece que as coisas não eram assim tão simples. Havia conflitos enormes entre os presos políticos e os presos comuns. Havia conflitos envolvendo, por exemplo, o posicionamento dos presos políticos de se acharem, por exemplo, melhores do que os presos comuns. Então, de acharem que eles tinham direitos que não cabiam aos presos comuns, né? Então, assim, essa relação de preso político e preso comum não é uma relação tão unívoca, tão direta como muitas vezes se pensa. Em São Paulo, eu acho que em São Paulo o PCC surge nos anos 90, né? Não tem ligação nenhuma. Isso, não tem ligação direta, né? Não. Agora, por exemplo, há alguns relatos que contam, por exemplo, a permanência na prisão de alguns integrantes do PCC, de alguns fundadores do PCC, com alguns líderes de alguns grupos, aquele que estava envolvido com o sequestro do Abílio Diniz, Norambuena, que tinha também, digamos, uma capacidade, todos esses requisitos que são, digamos, essas habilidades associadas aos presos políticos, articulação, planejamento, também estavam presentes. Né? Eu acho que a gente tem que diferenciar, só para encerrar esse capítulo aqui, que, na verdade, o contato com o preso político e o preso comum na ditadura foram misturados no Rio de Janeiro. Isso. Em São Paulo não houve isso. Eles estavam no Tiradentes, o Tiradentes foi destruído, eles foram removidos para o Romão Batista.
Então, esse é um fato muito típico do Rio de Janeiro. Agora, o Narabuena, com todo respeito a ele, se é que a gente deve falar dessa forma, ele deixou de muito tempo a habilitância política para virar um bandido comum, na minha opinião. E eu acho que é relativo, essa questão de a influência de uma pessoa, acho que não explica, né, o tamanho que, por exemplo, o PCC adquiriu, Não. independentemente dessas eventuais Ele pode ser convivência. ele pode ser um consultor. Agora, mas não... lá dentro tem gente experiente, sendo bem franco. Bom, nós temos mais um minuto, é isso? Um minutinho, vou fazer uma pergunta, é o Renan do Brás. O Renan do Brás fala, de que forma a sociedade pode apoiar a reforma do sistema penitenciário de maneira que possa haver, de fato, uma ressocialização, tendo em vista que a opinião popular massiva tem muito preconceito contra os presos? Eu acho que o sistema prisional deveria ser erigido a uma categoria de questão urgente para se pensar sobre ele, né? Para mim, a ideia de ressocialização é uma ideia muito complicada, porque eu parto do princípio de que a prisão em si, ela é paradoxal. Como é que você pode querer preparar alguém para viver em sociedade restringindo a liberdade dessa pessoa, mantendo-a presa? Então, eu penso que, na verdade, a função da prisão na nossa sociedade, em qualquer país, ela é punitiva, né? E ela é também para incapacitar, para tirar as pessoas de circulação. Eu acho uma ilusão pensar que a prisão pode ressocializar. Eu desconfio que a senhora anda lendo muito Michel Foucault. Então, mas assim, só que eu acho que a prisão poderia ser menos nociva do que ela é. Eu vou ter que interromper agora, voltamos já no próximo bloco do programa de Direito e Globalização. Lembrando, estamos ao vivo, ligue e participe pelo telefone 3877-0078. Obrigado. Você pode assistir a TV aberta pelos canais 9 da NET e 186 da Vivo TV. Saiba mais em www.tvaberta.tv.br. TV Aberta São Paulo, a emissora comunitária da maior cidade do Brasil. Este programa tem o apoio cultural da Editora Saraiva e com o apoio científico do Instituto Brasileiro de Ciências Criminais. O programa Direito e Globalização é uma iniciativa da Comissão de Direitos Humanos da Ordem dos Advogados de São Paulo. A detecção precoce aumenta a chance de cura do câncer de mama. Olhe e sinta o que é normal e o que não é em suas mamas. Caso perceba alterações, procure um médico. Se você tem mais de 40 anos, faça o exame clínico uma vez por ano com um profissional de saúde. Se você tem de 50 a 69 anos, faça também uma mamografia a cada 2 anos. O cuidado com a sua saúde é um gesto de amor à vida. Procure uma unidade básica de saúde e saiba mais. Melhorar sua vida, nosso compromisso. Se você apresentar febre alta, dor de cabeça, dor atrás dos olhos, no corpo e nas juntas, procure uma unidade de saúde. Pode ser dengue. Caso você já tenha sido diagnosticado e apresentar dores abdominais e vômito, não perca tempo. Retorne à unidade de saúde. Pode ser a forma grave da doença. O SUS preparou milhares de profissionais de saúde para te atender melhor. Juntos, somos mais fortes nesta luta. Estamos de volta no programa Direito e Globalização. Hoje entrevistando a autora do livro PCC, a doutora Camila Caldeira Nunes Dias. Eu vou pedir para exibir aqui a capa do livro. É um lançamento da editora Saraiva, né? Aqui. Opa, tá. Agora já acertei aqui. Esse livro aí, como eu já disse no primeiro, nasceu com vocação, no primeiro bloco, nasceu com vocação de classe, está fazendo sucesso, merecedor de prêmios. E para vocês verem quantas perguntas tem aqui, eu vou fazer as perguntas. Então nós temos aqui a Júlia é do bairro de Interlagos. Bem-vindo, Júlia. E ela diz o seguinte: o Estatuto do PCC regulamenta as ações dos membros da facção e também das comunidades onde estão instalados. Por que é tão difícil de acabar com esse domínio? O problema está na polícia? Eu acho que é mais complexo do que isso, né? Eu acho que o PCC se disseminou nesses 20 anos da sua existência. Eu acho que a força do PCC está tanto, digamos, no poder de exercer a violência que eles têm, né, quanto também acho que a ideologia que sustenta o poder do PCC, essa ideologia de fato, de que o Estado é seu inimigo, sobretudo através da polícia, do sistema prisional, acho que isso é
é um elemento muito forte para se entender esse domínio que o PCC exerce. Porque a polícia, ela aparece assim, para boa parte da população, ela aparece dessa forma, como um inimigo, como violenta, como arbitrária. Então, eu acho que isso reforça o poder do PCC. Mas também não é só a polícia o poder, né? O problema não é só a polícia. Acho que a polícia ela é a face talvez mais visível desse problema. É um simbolismo, talvez. Simboliza o Estado, né? É o Estado. Agora, eu acho que também é um negócio, né? Porque a criminalidade se organiza em função da oportunidade econômica. Nós temos aqui a Norma é do bairro da Moca, bem-vindo, Norma. E ela diz, a impressão que temos é que o governo tem medo do PCC. E por isso não encara. Esconde-se atrás das barricadas e mete bala no cidadão que protesta. Qual seria a melhor maneira de combater as facções? Eu acho, não sei se o governo tem medo, eu acho que há uma série de acomodações, né? Então, a gente vê, por exemplo, rebeliões, né, nas prisões, é alguma coisa que, via de regra, desestabiliza, né, um governo, né? Coloca em xeque ali toda a política de segurança, etc. Então, acho que isso é um problema para o governo de São Paulo, né? E a gente percebe, enfim, que as prisões, elas estão em paz, né? Não há rebeliões há alguns anos. Então, eu acho que não é exatamente um medo, mas o governo de São Paulo, eu acho que tem clareza do potencial de geração de crise que o PCC tem. E procura, então, manter algumas acomodações para evitar problemas maiores. Vamos lá, não para de chegar a pergunta aqui. Vamos lá. William Dalap, qual foi o acordo que a Secretaria de Segurança Pública fez com os líderes do PCC em 2006 para que cessassem os ataques? Obviamente não há nenhum acordo explícito, pelo menos nunca a gente... Teve acesso? A gente imagina que houve alguma coisa, mas nunca ninguém conseguiu acessar a famosa reunião que ocorreu numa unidade prisional, eu nunca ouvi nenhum relato de alguém que estivesse lá. O que a gente sabe é que de lá para cá houve pouquíssimos problemas no sistema prisional, só rebeliões pontuais, né? E mesmo no ano passado, em que houve um problema envolvendo o PCC e a Polícia Militar, né, com algumas... E foi muito nebuloso aquilo ali, né? Com execuções de policiais. O sistema prisional ficou à parte daquilo, né? Eu acho que um elemento importante no estudo é o regime disciplinar diferenciado, né, o RDD. Então, você tem o RDD em São Paulo, enfim, presídios federais, em todos os estados, mas, digamos que ele é pouco utilizado em São Paulo. Há uma grande reclamação de algumas entidades, na OEA, inclusive, sobre o RDD. Notadamente aquele preso chileno, Norabuena, que se encontra há 8, 9 anos talvez mais um pouco dentro do RDD. Ele é uma pessoa perigosíssima, né? Mas é um absurdo, né? Eu acho que o RDD, eu penso que é uma fábrica de monstros, né? Que essa pessoa, o Norabuena, eu suponho, não tenho acesso a ele, não tenho a menor informação, a não ser aquela que tem na internet, mas suponho que essa pessoa está completamente, depois de 10 anos no RDD, está completamente fora do eixo. E eu não sou advogada, o senhor deve saber, mas talvez aí o arbítrio de qualquer legislação, né? O RDD em si já é um abuso aos direitos humanos, até mesmo daqueles que estão encarcerados. E, no máximo, até um período de 1 ano. Agora, você imagina você ficar completamente isolado, com direito a banho só 1 hora por dia, sem livro, sem revista, sem nada. 10 anos, o indivíduo sai enlouquecido dali de dentro. Claro. E a grande luta hoje dele, mas não sou eu entrevistado aqui, mas estou falando, voltar para o Chile para ter condições melhores. Mas vamos voltar, tem algumas perguntas aqui, mas eu vou segurar um pouco para a gente poder falar do livro aqui, da pesquisa. Bom, durante o seu levantamento, quais foram as principais dificuldades no seu trabalho de campo para fazer esse raio-x do PCC? No início, a principal dificuldade era o acesso às unidades prisionais, né? Na verdade, eu fiquei circulando um pouco, eu não sabia exatamente como fazer isso, né? Mas eu tive sorte, eu penso, né? Pedi autorização para a Secretaria de Administração Penitenciária na época, em 2008. Era o Antônio Ferreira Pinto, da Administração Penitenciária. E ele deu acesso... Ele deu acesso, né, às unidades prisionais. Eu também tinha, através de alguns contatos com alguns professores de algumas universidades, eu tive acesso aos diretores de algumas unidades prisionais, porque tem isso, né, embora seja necessário a autorização da SAP, né? Mas quem manda no presídio é o diretor. Isso, porque se o diretor não quiser te receber, você pode ter autorização, que ele vai criar uma série de dificuldades para a pesquisa que inviabilizam a pesquisa. Então, eu tive contato com alguns diretores através de professores, etc., e eu encontrei, assim, realmente muito apoio, até por isso que eu falo que eu tive sorte. Os diretores eu fiz pesquisa em 3 unidades prisionais. Qual foi o seu universo de pesquisa de pessoas?
Então, em termos de presos entrevistados, foram 32 entrevistas com presos. E fora isso, eu passava o dia na unidade. Eu chegava às 7h30 da manhã e ficava até às 5h30 da tarde nessas unidades. E era no interior, então eu ficava hospedada na cidade a semana inteira. Então, eu ficava o dia inteiro na unidade, né? Então, eu também, nesse meio tempo, além das entrevistas com presos, eu conversava muito com funcionários de todos os setores, diretores, né? Então, por isso que eu acho que isso foi muito importante, essa permanência na unidade, eu acho que foi muito importante para viver, claro que de uma maneira muito parcial, né? Mas para viver um pouco, ver como é que é o cotidiano de um estabelecimento prisional. Então, acho que isso foi muito importante e eu só tenho a agradecer nessas unidades onde eu fiz pesquisa, eu tive apoio de funcionários, de diretores, que realmente deram as condições para que a pesquisa pudesse ser feita da melhor forma possível. Claro, sempre considerando todos os procedimentos de segurança que em qualquer unidade prisional tem que ser seguidos, né? Então, sempre com essas limitações em termos de segurança. Então, eu não podia, evidentemente, andar pela unidade para onde eu quisesse ir, em qualquer momento, óbvio. Mas eles me deram todas as condições possíveis para fazer a pesquisa. Agora, uma questão. O PCC, ele se assenta num regulamento. E esse funciona? Tem funcionado dentro das prisões? Tem trazido, digamos, paz dentro da cadeia? Como que tem funcionado isso? O regramento. Geralmente funciona, né? Claro, você tem que administrar conflitos cotidianamente nas prisões, porque elas estão cada vez mais superlotadas, né? As celas todas as prisões têm uma capacidade cuja população é muito maior do que essa capacidade. Então, são conflitos cotidianos que têm que ser administrados. Nas cadeias do PCC, que a gente estima que seja 90% das unidades prisionais de São Paulo sejam controladas pelo PCC, então nessas cadeias, quem administra esses pequenos conflitos cotidianos são os integrantes do PCC, que são chamados de irmãos, né? Os irmãos são membros do PCC batizados e tal. Os outros presos que não são batizados, não são integrantes do PCC, é chamado de massa, população. Explica o pessoal de casa o que vem a ser batizado. Então, o batismo, ele é um ritual, não é exatamente um ritual, mas é um rito de passagem, de filiação ao PCC. Esse ritual é muito simples, digamos assim. Basta a leitura do Estatuto do PCC, que é um conjunto de normas e de regras do PCC, então basta a leitura do Estatuto e o juramento de fidelidade por parte desse novo membro, né, ao PCC. Então, isso que é o batizar. Então, você tem nas cadeias, quando nós falamos assim, até para ficar claro, né, para quem está assistindo, quando nós falamos cadeia do PCC, não significa que toda a população carcerária daquela unidade é filiada ao PCC. Isso às vezes é 5% ou no máximo 10% dos presos de uma unidade prisional que são irmãos, que são esses batizados. O restante, eles são de população. Eles estão ali, né, não tem muito o que fazer, como eles falam, tem que andar junto. Tem algumas perguntas aqui, eu acho que eu vou pular o intervalo, vamos seguindo, porque senão a gente não consegue responder, vamos responder aqui. Tem um Gilberto de Itaquera, ele pergunta, na sua opinião, hoje, quem tem mais poder, o PCC, Comando Vermelho ou a Força Satânica? O PCC, o Comando Vermelho me parece estar bem enfraquecido, né? Com a coisa das milícias no Rio de Janeiro, com as UPPs, foi espremido. Penso que o poder do Comando Vermelho está muito deficitário. Hoje está bem mais fraco do que já foi em outros momentos. Força Satânica eu não conheço. Em São Paulo tem seita satânica, mas que é a seita satânica? Porque praticamente ela foi extinta. A seita satânica, no início da expansão do PCC no final dos anos 90, ela teve um enfrentamento em relação ao PCC. Muitos membros da seita satânica foram mortos e hoje me parece que há alguns pequenos grupos ainda, mas é uma religião ligada à magia negra. Eles não são mais uma facção. Então, eu penso que o PCC é, de longe, o grupo, a facção mais poderosa, assim, né, mais forte do Brasil. Fábio de Guarulhos. Estamos chegando em Guarulhos aqui. Na sua opinião, como cidadã, a pena de morte, respeitar todos os princípios jurídicos, poderia reduzir o poder criminoso do PCC ou de outras entidades do crime?
Não, nem como cidadão e nem como pesquisador, eu penso que o endurecimento das penas, ele não é uma resposta para tudo isso, né? Porque eu penso que justamente o PCC, ele fortalece a partir dessa ideologia, a partir da uma legislação mais dura, dá mais força para essa ideologia de ver o Estado como discurso, inimigo. Né? Isso. Miguel de Moema, vamos lá. Bem-vindo, Miguel. Há fundamento de que o PCC está criando células entre os internos da Fundação Casa ex-FEBEM? Há algumas notícias assim, novas em relação a isso. Durante um período, o PCC me parece que não admitia a filiação, o batismo de adolescentes, né? Eu acho que não sei se está criando células, talvez alguns adolescentes já estejam mais, digamos assim, com uma carreira no crime, uma carreira já mais consolidada no crime, talvez sim. Mas eu não acredito que seja uma célula, mas acho que a influência, ela é... Claro, a influência é enorme. Tem aquela reza de manhã cedo do PCC. Nas unidades prisionais, essa reza não ocorre mais. Pelo menos... Não, falo na Fundação... na Fundação Casa. Na Fundação Casa. Aquela lá que fica ali na Raposo Tavares ocorre. Outras que eu tive recentemente não ocorre, não. Laura de Heliópolis. A senhora recebeu algum tipo de ameaça, mesmo velado por escrever um livro investigativo sobre o PCC? Não. Não, até porque não é exatamente investigativo, é um livro acadêmico, sociologia, né? Então, embora está da estrutura do PCC, da forma de funcionamento, mas é numa perspectiva assim, sociológica. Então, por exemplo, não me interessa nome de ninguém, não me interessa quem realiza quais tarefas, funções dentro. Isso interessa ao Ministério Público, à polícia, à Justiça, não para mim. Né? Claro. Então, nunca recebi não é um livro investigativo como aquele Camorra, daquele rapaz na Itália que escreveu, que esse sim se encontra ameaçado, porque ele revela a estrutura, ele faz jornalismo mesmo. Daqui é um livro acadêmico, né? Isso. E o Gerson Santana, qual seria a formação intelectual dos líderes do PCC? Tem alguma formação intelectual? Não, eles não têm formação, assim, digamos, formal, né? Nível de instrução formal. Mas a gente sabe, através de formas indiretas, de relatos de algumas pessoas, que a capacidade intelectual das lideranças ela é muito grande. Eles têm um nível de, digamos, de racionalidade, capacidade de planejamento, de articulação, de pensar, de planejar as ações futuras, que ela realmente é muito grande. E mesmo das lideranças locais, nas unidades prisionais, quando a gente entrevista, por exemplo, quando entrevistava um integrante do PCC ou algum outro preso comum, geralmente o integrante é a diferença. Há um discurso mais organizado? A articulação, a capacidade de discutir, de falar, de entender as perguntas, de me perguntar o que eu estava fazendo, o que era a minha pesquisa, para que era. Aí isso é muito claro, essa diferença ela é enorme. Tem o Luiz de Pirituba faz uma pergunta que é interessante. Fala, as mulheres encarceradas também participam do PCC? Há nos presídios femininos a presença do PCC? Qual o papel da mulher na organização? Então, o papel da mulher, nos presídios femininos, há sim, da mesma forma que os masculinos... A senhora não está fazendo um sucesso danado hoje, não está? Então, assim, nos presídios femininos, há também a presença de mulheres filiadas ao PCC. Só que é interessante, as mulheres que são filiadas ao PCC, os homens chamam-se, então, irmãos. E as mulheres a denominação a elas é cunhadas. Ah, cunhadas? Porque eu penso que isso tem a ver, porque acho que o universo prisional ele é extremamente machista, né? E para mim, a minha interpretação é que o cunhada está ligado à vinculação da mulher ao crime através do homem, né? Então não há uma autonomia, digamos. E as mulheres dentro da estrutura do PCC, elas não têm nenhuma... a participação delas é bem restrita. Elas não têm, tipo, vamos supor, uma autonomia em relação ao homem. Elas decidem, no âmbito da penitenciária feminina, por exemplo, elas decidem no âmbito local. Mas, para além dali, elas não têm, digamos, uma força muito grande dentro da estrutura da organização. Mas agora, você tocou um ponto interessante. Falou que o PCC, ou os presidiários em geral, são extremamente machistas, né? Como é que fica a interação deles com o mundo homossexual? Ou seja, os travestis que se encontram encarcerados, eventualmente um homossexual, um gay que se encontra encarcerado, por qualquer que seja a razão. Existe um contato? Mudou alguma coisa nisso? Como é que tem? Mudou, né? Antes da presença do PCC era muito comum você ter casos, a presença das travestis e dos presos homossexuais que formavam casais, né? Enfim, preso casava dentro da... Com a expansão do PCC, de alguns anos para cá, 5, 6 anos para cá, houve uma proibição do PCC de que houvesse relações entre dois homens dentro da prisão, né?
Então, de lá para cá, como eles dizem, né, o jargão deles é que estão diminuindo os espaços. Então, hoje os presos homossexuais, as travestis, têm espaços muito reduzidos nas cadeias, não podem mais fazer programas como ocorria em outros momentos. Em algumas cadeias do PCC, não em todas, eles estão pedindo seguro, eles estão sendo transferidos para o seguro. Em algumas cadeias do PCC, eles ficam na cadeia, mas em celas isoladas. Então, os homossexuais não ficam na mesma cela que os outros presos. E eles sofrem agressões ou não? Eles não sofrem agressões, não, mas eles têm que ficar. Eles não participam de qualquer debate, de qualquer decisão. Eles não podem trabalhar na cozinha, nem na faxina, não podem mexer com comida. Os talheres, copos, tudo deles é separado, não há uma ideia de um contágio, né? Então, acho que o PCC, e os presos, de uma maneira geral, a população carcerária, de forma geral, é extremamente moralista, né, nesse sentido da sexualidade. Da sexualidade, do comportamento. Isso. Olha, tem uma pergunta que eu ia falar, a gente chegou a tocar nisso no intervalo, mas eu vou fazer aqui para o pessoal. É a Aline do Brooklyn, ela diz, conheci uma pessoa que começou a estudar Direito financiada pelo PCC. Qual é o fim de quem se alia a eles? Quando a pessoa quiser se desligar do grupo, vai conseguir sair ilesa? Os membros que são batizados, né, eles não... Há uma das cláusulas, enfim, no estatuto, que o compromisso com o PCC é para a vida inteira, né? Agora, os advogados, a gente sabe, dentro da estrutura do PCC, há um setor, digamos assim, né, que eles chamam de sintonia dos gravatas, que é a pessoa responsável por a questão jurídica, por contratar advogados, fazer o pagamento de advogados que defendem os integrantes do PCC. É muito nebuloso, né, como é que é essa relação. Então, há advogados que recebem, acho que uma quantia mensal, fixa, para defender um número X de pessoas. Há outros que acho que fazem um trabalho mais pontual, recebem, né, pelos serviços específicos ali prestados. E também há um conhecimento de que realmente existe esse aspecto, né, mencionado na pergunta, de que o PCC ele financia a graduação em Direito, a formação em Direito de algumas pessoas, geralmente de comunidades carentes, que têm menos oportunidade, né, de acesso ao ensino superior, para que depois essa pessoa se vincule e, claro, preste serviços ao PCC. Então, é isso que é uma coisa até meio surpreendente, é essa visão no longo prazo, né? De você investir 4 anos, enfim, pagando uma universidade para aquela pessoa. 5, né? Talvez, né, depois ter o curso da OAB, enfim, enfim, para depois esperar que essa pessoa... Aí, evidentemente, se depois a pessoa se forma, ela não pode se formar e falar, olha, não tem nada a ver, não quero trabalhar para vocês. Evidentemente, ela vai estar, digamos, exposta a uma situação de risco, né? Se isso Sem dúvida, vai ter algum risco envolvido. Afinal de contas, uma das questões sagradas dentro do mundo do crime que se sabe, ou pelo menos que se diz, é a questão de honrar as dívidas, né? Sim. Tanto, às vezes, o cara perde arma, o criminoso perde arma, droga, na cadeia ele tem que pagar. Com certeza. Então, isso é uma coisa... Agora, o PCC me parece ser um divisor de águas entre as antigas facções e as novas facções. Parece que o crime se modernizou, a sociedade se modernizou e, paralelamente, o crime se organizou também e se aperfeiçoou. Essa percepção é verdadeira? Ou seja, ele busca ser uma organização criminosa de expressão, de negociação, há uma nova abordagem ou não? Sim, eu acho isso. O PCC ele significa aí uma ruptura com o que se pensava, com o que existia antes no Brasil, né? Em termos de facções que eram muito locais, eram quadrilhas, locais que disputavam entre si, onde havia muita violência. O PCC, acho que uma das chaves para se entender essa extensão do PCC é justamente uma concepção de que a violência física ela deve ser evitada. Óbvio que ela é uma possibilidade sempre muito presente, mas digamos que tem uma concepção muito disseminada da ideia de que por que eu vou matar um outro, seja um preso, ou seja na periferia, enfim, né? Eu só vou matar se eu for ganhar alguma coisa com isso. Óbvio que se o cara está devendo droga, se eu não matá-lo, isso vai gerar um efeito cascata, outros devedores também farão a mesma coisa. Desmoraliza o... Isso na rua, então, digamos que a possibilidade deles matarem é muito maior do que nas prisões. Nas prisões, eles tentam de todas
as formas possíveis, evitar o desfecho da morte. Né? Então, eu acho que essa capacidade de pensar, né? Então, essa racionalidade, pensando no longo prazo, pensando em usar a violência física apenas quando for necessário, né? Então, eu acho que isso é um diferencial, digamos, que explica um pouco esse tamanho que o PCC alcançou. Óbvio que eles não deixam de matar porque são bonzinhos, não é isso, né? Mas é uma racionalidade. Né? Então, se É eu a posso, racionalização da violência. Isso, se eu posso assaltar um banco, né? Roubar ali milhões, etc., sem dar um tiro, por que eu vou, né, pensando numa situação em que eu faço um assalto, que está indo embora, está com sucesso e tal, por que eu vou dar um tiro em alguém? Isso só vai gerar, a polícia vai vir atrás de mim, vai ficar Vai gerar mídia, impacto. Isso, a condenação vai ser maior. Então... Agora, tocando nesse aspecto, a gente vive uma onda de violência. Como uma onda de violência, quer seja, a gente vê, por exemplo, aquela tragédia que se abateu sobre aquela família de boliviana, aquele menino, que até os próprios comparsas quiseram matar. Como é que são recebidos dois tipos de criminosos dentro? Esses violentos que fazem um crime de grande impacto, como é que ele é recebido no sistema? E o estrupador, como ele é recebido? Então, esses criminosos, aqueles que são violentos, né, digamos, o latrocínio comum, que a vítima tenta reagir, ou enfim, o cara atira, foi um roubo que não deu certo, eles são recebidos normalmente, eles vão para o sistema, não tem nenhum problema. Agora, nesse caso específico que você citou do garoto boliviano, eu penso que nesse caso, como era uma criança, então não houve uma reação, não é um latrocínio comum, né? Era uma criança. A criança ela é muito respeitada, né, no universo, nesse sentido de preservar, né, de que é inocente, etc. Então, eu penso que não tem desculpa. Mesmo no mundo do crime, a pessoa que cometeu esse crime, ela vai ter problemas seríssimos. Acho que ele corre sérios riscos dentro das prisões. A minha percepção é essa. A mesma coisa em relação aos crimes sexuais, né? Não se admite dentro do mundo do crime esses crimes, né? Não se admite. E isso historicamente é assim. Hoje em dia, em São Paulo, há unidades prisionais específicas para acusados de crimes sexuais e pedófilos. Então, eles não vão para uma unidade prisional comum. Pelo menos, teoricamente, não vão. Né? Eles vão para essa unidade prisional que ela é destinada apenas para esse segmento, né? Apenas para esse perfil, já para evitar que eles sejam mortos nas unidades comuns. Vamos voltar um pouco aqui às perguntas, está chegando mais perguntas ainda, então vamos tentar... Vou selecionando aqui por ordem de chegada. Tem um Ailton do ABC. Ele faz uma pergunta interessante. A expansão do sistema prisional no Estado facilitou o esquema montado pelo PCC? Não tenho dúvidas de que a expansão das unidades prisionais e, sobretudo, o processo de encarceramento massivo que começa, sobretudo nos anos 90, mas que está a todo vapor ainda hoje, isso só facilita, né? Só, digamos, fortalece o PCC. Quanto mais presos tiverem para eles controlarem... Hoje são em torno de 200 mil? Hoje já passou em São Paulo de 200 mil, né? Só no estado de São Paulo já passou. Então, eu penso que quanto mais se encarcera, mais nós estamos fortalecendo o PCC. Porque se aqui fora é duvidoso se vale a pena para um criminoso se integrar, se filiar ao PCC ou não, dentro da prisão ele está sob o controle do PCC, ele não tem escolha. E para ele se filiar, ele vai ter um ganho simbólico, ganho de poder e até ganho material. Então, acho que quanto mais se encarcera, a gente mais fortalece o PCC. Só respondendo mais uma pergunta que chegou aqui, é o Francisco do bairro do Ipiranga, diz: a Igreja Católica ou alguma igreja evangélica tem algum tipo de ligação com o PCC? Não sei, nunca ouvi falar. Eu também, eu desconheço. Nunca... O que a gente sabe, as igrejas evangélicas têm uma entrada muito... Elas têm no seu trabalho de evangelização, elas têm uma entrada muito grande no sistema prisional, né? Mas funciona, isso... A gente vê vários criminosos famosos se converteram, e vira pastor dentro da igreja, o Cabo Bruno, que foi justiçado, assassinado, enfim, sei lá, virou pastor evangélico. Então, qual a sua análise sobre esse fenômeno? No meu mestrado eu fiz esse estudo sobre os evangélicos, o que ficava muito claro é que os evangélicos eles eram percebidos como pessoas que
não têm capacidade de seguir as regras do crime. Eles não são criminosos o suficiente, né? E aí eles correm para uma igreja, eles têm Como proteção dentro do sistema. Isso, eles, por exemplo, fica devendo droga e não consegue pagar a dívida. Aí fica sendo pressionado, aí os seus companheiros de cela já não o querem mais na cela. Porque põe em risco o conjunto. Isso, e aí ele acaba indo para a igreja, que é uma cela onde os evangélicos ficam, né, separados dos outros, que eles chamam de igreja. Então, esse é um fato comum que acontece na conversão religiosa. Então, isso faz com que, quando esses presos saem da cadeia, em muitos casos, eles acabam não continuam na igreja, acabam voltando para o crime por conta de condições sociais. Aí, muitas vezes a família é extremamente desestruturada, não tem condição nenhuma de se manter, né, de uma outra forma, e acabam indo para o crime. Então, assim, é muito relativa essa influência, digamos, essa conversão, em termos morais, né, dos indivíduos dentro das prisões. Ela tem que ser relativizada. Óbvio que o preso pode ir se converter porque ficou devendo dívida de droga e depois lá encontrar um sentido. Mas, claro que isso acontece, mas não dá para generalizar afirmando que isso vai ser sempre assim. Certo. Vamos pegar mais uma pergunta, a Patrícia da Vila Ré. E ela pergunta o seguinte: como os presos em penitenciário de segurança máxima conseguem celular que funcione e a gente que está livre simplesmente não tem sinal em parte alguma? Esse é um grande mistério. A gente sabe que os celulares entram das mais variadas formas. Tem funcionário, né? Tem funcionário, a família é mais difícil, porque é uma revista extremamente vexatória, mas a gente sabe que também acontece. Há uma série de mecanismos, né? Até pombos, gatos recentemente foram apreendidos carregando celulares, né? Veja, a pessoa fica presa o dia inteiro, põe a cabeça para funcionar. Né? E lembrar que hoje em dia basta o chip, né? Então os chips são extremamente pequenos, então eles são mais fáceis de serem transportados. A própria corrupção, né? Nessa quantidade que entra celular se descobre. Porque o celular ele é muito importante para o PCC, para o preso em geral, mas para o funcionamento do PCC, o celular ele é importantíssimo, né? Então, realmente, o preço, eu imagino que o preço pago por esses aparelhos em algumas unidades prisionais deve ser muito alto, porque é fundamental para o funcionamento da organização. Sem ele, a organização não funciona. Olha, meio de comunicação. Ou vai funcionar de forma muito mais precária. E o Estado não bota aquelas antenas que bloqueiam o sinal justamente para poder participar da escuta, né? Que essa oficialmente, eles dizem, né? Eles têm essa coisa. É isso que dizem, né? Isso que eu não sei até onde isso é verdade ou não. Me parece que é uma política, né? Que vinha sendo feita nesse sentido, mas a questão que eu faço, será que eles conseguem acompanhar todas essas ligações, né? Ou seja, você tem, sei lá, quantas ligações, eles conseguem... Olha, querendo consegue. Você tem aquele sistema guardião que monitora não sei quantos milhões de chamadas, querendo eles conseguem. Mas ouvir todas essas... É que elas cruzam, né? Elas vão cruzando, vão palavra-chave, aí tem todo um sistema de cruzamento de informação, palavras-chave e tudo mais. Não sei. Tem algumas denúncias anônimas que a gente desconfia, porque tão precisas que elas são, né? Não, você vê, exatamente. Hoje, só mudando um pouco de assunto, mas vamos voltar para o nosso assunto aqui, aquele espião norte-americano que desertou, ele relata que todas as conversas, e-mails nos Estados Unidos e fora dos Estados Unidos são vigiados, né? Então não há muita dúvida que eles possam fazer isso. Da capacidade. Não sei se eles fazem, se tem interesse. Eu tenho um pouco de desconfiança da capacidade do Estado, a capacidade analítica. Olha, só para ficar no terreno comum, essas manifestações recentes, a ABIN, a Agência Brasileira de Inteligência, não conseguiu desenhar para a presidência da República nenhum cenário que haveria manifestações. Isso demonstra a total incompetência do Estado. Né? Aí eu não sei, mas voltando aqui. Agora, uma das coisas que nós vemos é o seguinte: a gente vive na chamada sociedade da informação ou globalização, são temas da mesma planura léxica. O que eu queria saber é o seguinte: o crime organizado começa a se globalizar, ou já se globaliza. Nós temos a presença de máfias russas nos Estados Unidos, em alguns América Central, nós temos a máfia americana. Enfim, há um crime transacional. Você acredita, pela sua pesquisa, que o PCC tem um projeto desse, ou ele vai seguir esse caminho? Eu acho que não. Pelo menos até esse momento, eu penso que digamos, o âmbito de atuação do PCC é em termos nacionais, né? Ele busca ser uma nacionalização, isso eu acho que sim. Isso mas não uma internacionalização. Acho que ainda talvez seja um passo ainda, não sei se é pensado, né, por alguém,
mas eventualmente é um passo posterior. Mas acho que nesse atual estágio, digamos, acho que o que se busca é uma nacionalização, porque o PCC ele nasce em São Paulo, aqui em São Paulo ainda hoje ele é muito mais forte do que nos demais estados, né? Mas cada vez mais há indícios ali da presença do PCC nos outros estados brasileiros. Tem uma pergunta aqui, a pergunta é do Dr. Olinto, ele é do bairro do Morumbi. E ele pergunta, você vê alguma semelhança do PCC com a máfia italiana? Há alguma semelhança em termos de estrutura, dessa racionalidade, mas eu acho que a própria história, a cultura, né, isso é muito importante para esse desenho que essas organizações elas adquirem, o desenho, digamos, da institucional. A máfia está ligada historicamente à região, né, do sul da Itália. A máfia ela envolve controle da água. Isso, ela envolve, por exemplo, pessoas da alta sociedade italiana, empresários, pessoas, digamos, do mundo político. O PCC não atingiu esse estágio, nasceu dentro das prisões, então tem uma história completamente diferente. O que os assemelha é, de fato, os negócios ilícitos, muitas vezes essa racionalidade. Mas eu acho que para por aí, acho que culturalmente, historicamente, são muito diferentes. Há uma pergunta aqui do Rodrigo da Vila Joaniza. Essa é a pergunta. Como as ordens chegam das lideranças até as linhas de frente? Como podemos hierarquizar o PCC? Então, de forma bem geral, né, o PCC há pensando de cima para baixo, né, há uma espécie de cúpula, uma comissão, um conselho. Comitê Central. Uma espécie de comitê, né, consultivo, deliberativo. Fala Comitê Central, que no meu tempo a gente fazia política, então... Diretivo, assim. Então, assim, há um conselho composto de um número variável, que vai de 6 a 10 pessoas, mais ou menos. Abaixo desse conselho, eles dividem aí por sintonias, né? Então, no caso do Estado de São Paulo, eles dividem geograficamente a jurisdição, digamos assim, dessas sintonias através do Código de Descarte, do DDD. Então, você tem o Estado de São Paulo inteiro, tem, por exemplo, a sintonia da 12, da 18, da 11. Então, são os códigos da região, né, que está... onde, né, desse código DDD tem uma pessoa responsável, dentro do sistema tem uma e fora do sistema tem outra. Então, em todas essas regiões tem essa bifurcação, dentro e fora do sistema prisional. E abaixo, né, dessa sintonia regional, você tem o encadeamento hierárquico aí por cidade, e até chegar no nível mais capilar, assim, dos bairros, né, na periferia e das prisões. Então, você vai tendo um encadeamento. Então, por exemplo, né, em São Paulo tem o Sintonia 11, pode ter o do ABC, o Sintonia da região aqui do Tietê, né, de Ribeirão Pires, de Mogi, de Suzano. Então, você vai tendo esse encadeamento até chegar no nível dos bairros ali, que eles chamam de disciplina, né? Disciplina do bairro X, Y, Z. Agora, qual a grande diferença, se é que há, entre o PCC dos presídios, que me parece muito bem organizado, muito bem estruturado, pelo que você relata, e o PCC da rua? Embora os dois estejam interligados, acho que dentro dos presídios, pela própria conformação, né, institucional, a prisão é um lugar fechado, enfim, a presença, o PCC ele é muito mais forte dentro das prisões, né? Nas ruas, embora o PCC também seja muito forte, no caso, na economia do crime, né, nas ruas, eu acho que vai variar muito de um bairro para o outro. Isso é muito flutuante, digamos assim, né? É muito situacional. Então, em alguns momentos, em alguns bairros, pode haver um enfraquecimento com a prisão das pessoas, por exemplo, do PCC num bairro X. Então, você pode haver uma desestruturação local. Essa desestruturação pode demorar mais ou menos tempo para se reorganizar nesse local. Então, na rua é tudo muito mais precário, embora eu considere que ele é uma organização bastante consolidada, bastante organizada. Na rua há uma precariedade, há uma dificuldade maior de manter esse poder consolidado dessa forma em todos os locais. Então, há uma dinâmica muito mais, né, de estar sempre tendo que, digamos assim, tapar algum buraco, tendo que reacomodar as forças. Aqui tem uma pergunta interessante que eu queria fazer de certa forma, é do Maurício Planalto Paulista, e ele pergunta o seguinte: a atividade que mais contribui para o sustento do crime é o tráfico de drogas? No caso do PCC, a atividade principal da organização é o tráfico de drogas. Mas ele se envolve com outro tipo de criminalidade? Geralmente os seus integrantes, por exemplo, estão envolvidos
em crimes como roubo a bancos, carros fortes, roubo de cargas, né? Então, é um crime mais pesado, né? Isso, são aqueles que têm geralmente um potencial de ganhos financeiros maiores, né? Há também algumas redes de roubo de carros, né, que envolve depois levar para o Paraguai, para trocar por drogas, ou mesmo desmanches, né, que ficam no Brasil mesmo, que envolve também um fluxo financeiro aí alto, né? Agora, há uma pergunta aqui, eu vou fazer uma pergunta, a gente vai conversando um pouco. Sim. É da Rosana de Diadema, você vê que a gente está espalhado pela cidade aqui, e ela pergunta, quanto tempo demorou para concluir o livro, né, a sua obra? Sentiu medo quando resolveu escrever sobre o tema? Alguma vez pensou em desistir? Não, o meu doutorado... Eu no meu doutorado pensei em desistir várias vezes. Todo dia eu acordava e falava, vou largar disso. Não, o meu doutorado eu fiz em 4 anos e meio, tudo, mas aí inclui disciplina, assim, a gente fazia os créditos, mas tudo foram 4 anos e meio. Eu nunca pensei em desistir. No começo, a minha primeira viagem a campo, né, para o interior de São Paulo para fazer a pesquisa, foi bastante desgastante. Eu ainda estava muito insegura, porque estava começando a pesquisar o tema, então insegura, eu achava que, por exemplo, o preso não ia falar sobre o PCC, né, eu achava que ia ser muito difícil conseguir autorização, depois que o preso também não ia me falar sobre o que eu queria saber. Então, eu estava muito insegura nesse aspecto. Aí, eu me lembro, bateu um pouco aquela depressão, assim, E também eu me lembro, nesse primeiro dia da pesquisa, numa unidade prisional, o preso que eu entrevistei era um preso do seguro. Porque o PCC, no dia que eu cheguei na unidade, fez uma reunião com a população no pátio. Então, eu não pude falar com nenhum preso que estava ali no convívio, né? Eu tive que entrevistar um preso do seguro. E esse preso eu lembro que estava frio, ele estava sem blusa de frio, ele tremia, ele fedia, ele estava com odor ruim. Então aquilo para mim foi, assim, aquilo me mexeu um pouco, né? De ver, assim, a precariedade da vida das pessoas, o quanto, assim, quanto as pessoas sofrem, na verdade, né? Enfim, e isso tudo me fez, eu lembro que me deu vontade de ir embora para casa, assim, embora da cidade, não continuar. Mas acho que depois, e também esse preso estava muito inseguro, ele quase não respondeu as perguntas, né? Então, acho que foi só nesse momento. Depois disso, acho que não teve nenhum outro momento, assim, muito... Eu, na minha atividade, de vez em quando, sou obrigado a frequentar presídio. Não é o que eu gosto de fazer, nem é. Outro dia eu estive na Fundação Casa, assim, até que não tinha violência, tinha nada, estava muito tranquilo até. E com presos perigosos lá, meninos perigosos, tidos como perigosos. Mas, independentemente de não ter acontecido nada, eu me senti também mal. Porque cadeia tem um cheiro ruim, Sim. É o fim da linha, né? Ali eu acho, eu me senti mal, assim, onde o ser humano conseguiu chegar, o mais baixo que o ser humano consegue chegar, né? É terrível. Agora, no seu livro aqui, todo doutorado tem uma tese e tem uma conclusão. Qual foi a sua principal conclusão? Porque às vezes tem várias conclusões. Eu concluí isso. Mas qual a sua principal conclusão após tanto tempo de trabalho? 5 anos praticamente. Acho que a principal, digamos, de fundo, assim, uma coisa que sempre me intrigou, que deu origem também a essa pesquisa, foi a chamada pacificação, né? A redução dos homicídios no estado de São Paulo, e o quanto isso estava vinculado, em termos de tempo, né, ao próprio crescimento do PCC. Então, assim, é um pouco esse paradoxo. Você associa a queda do índice de homicídio de São Paulo ao PCC? Então, assim, fora das prisões, isso tem uma série de outros fatores que eu penso que devem ser considerados, né? O próprio investimento na segurança, né, no que se considera investimento, mas no equipamento das polícias, na modernização das polícias. Você tem a expansão das ONGs na periferia, enfim, a coisa do desarmamento, que eu também acho muito, né, difícil afirmar o desarmamento, porque... Eu acho... eu sinceramente estou de acordo com... É que geralmente se mobiliza, né, para falar dos homicídios, mas eu não acho que há um desarmamento, mas enfim... Eu também não vejo desarmamento. Eu vejo desarmamento cidadão comum, mas esse nunca praticou crime nenhum. Mas então, eu acho que quando o PCC adquire não o monopólio, mas o que eu chamo de hegemonia no mundo do crime, sobretudo... na distribuição de drogas, ele passa a controlar a distribuição e o varejo da droga em São Paulo. E você tem digamos assim, que se antes havia conflitos diversos envolvendo pontos de venda de drogas, que, via de regra, geravam um número de mortos elevada, então, com a hegemonia do PCC nesse cenário, né, no mundo do crime, você tem como, digamos, um efeito direto disso,
uma redução das taxas de morte, que o PCC passa a regular e passa a controlar, né, os conflitos. Então, acho que a principal, para resumir, né, para poder até responder outra pergunta, acho que a principal conclusão é que o PCC se constituiu dentro e fora das prisões nessa instância de regulação e de mediação de conflitos no mundo do crime, né? Então, se antes alguém ficar devendo drogas, geralmente o dono, né, da biqueira ia lá e matava aquele devedor, hoje o PCC ele faz uma mediação nesse conflito e só assim, em último caso a morte ela é, digamos assim, executada, né? Só em último caso mesmo. Há toda uma tentativa de evitar que isso aconteça. Olha, esse programa é um programa de 1 hora. E passa voando, assim. Não sei se você percebeu, a gente está com 2 minutos finais. Eu vou fazer só uma pergunta aqui. Ela vai mostrando o tempo, assim, não adivinha, ela que me mostra o que é aqui. Eu vou fazer uma pergunta da Natália do bairro do Paraíso. Depois eu queria ver suas conclusões finais. Tá. Qual a sua opinião, que é um tema atualíssimo, qual a sua opinião sobre a redução da maioridade penal no Brasil? Assim como na outra questão sobre a pena de morte, eu acho que a redução da maioridade penal, ela só vai, digamos, fornecer ao PCC mais mão de obra barata ainda, né? Porque adolescente, ele é uma situação ainda de maior vulnerabilidade pela própria condição de adolescente, né? Do que o adulto. O adolescente, geralmente, ele está disposto a fazer coisas que o adulto não faz, né? Então, eu acho que você encarcerar os adolescentes, isso para o PCC só vai fortalecer ainda mais a organização. Suas considerações finais, por gentileza. Eu acho que a sociedade tem que pensar, e acho que as instituições como a OAB têm um papel importantíssimo nisso, de encontrar saídas alternativas para a violência, para o crime, né? Porque a gente fica batendo na mesma tecla do encarceramento, da prisão como solução para tudo, redução da maioridade penal, RDD, prisão perpétua, pena tudo de isso. Morte. Pena de morte. Só vai fortalecer o PCC. A gente precisa encontrar um outro caminho, né, que digamos que amplie os direitos da população para elas não se verem como tendo que recorrer ao PCC, ou como verem, muitas vezes acontece, o PCC como mais justo do que a justiça, né, ou do que a polícia. Então, eu acho que é necessário a sociedade, de uma forma geral, pensar formas alternativas e tentar evitar a prisão. Eu acho que esse é um grande desafio, evitar que a pessoa seja presa. Claro. Porque depois que ela vai presa, aí fica muito mais difícil. Camila, muito obrigado aí. Foi a gente, na verdade, um programa de 1 hora, com 3 paradas, ou seja, 4 blocos. E a gente veio direto. O resultado está aí, tantas perguntas, é um dos programas de maior sucesso que que demonstra a atualidade de seu conhecimento, né? A atualidade do tema e o conhecimento que você tem dele. Muito obrigado. Gostaria de tê-la outras vezes aqui. Claro. E eu gostaria de agradecer e pedir desculpa. Eu que agradeço. Agradecer a você, a sua presença, e também agradecer aos assinantes, que é o Jaime de Jardim Bonfilholi, Henrique de Osasco, Gabriela de Arthur Alvim, o Israel de Sumaré, a Roseli de Vila Ema, o Kleber da Casa Verde, o Júnior do Morumbi e a Meire de Itaquera. Desculpa, eu não consegui dar muitas perguntas, eu não consegui, o tempo passou voando, vocês viram, fica para uma próxima vez. E na próxima semana, neste mesmo horário, nesse mesmo canal, programa Direito e Globalização. Obrigado e até lá.